A nossa dúvida, muitas vezes, será que Deus quer que eu continue com esse relacionamento? Será que Deus quer que eu continue com isso? E se eu lhe falar que Deus dá sinais, Deus revela a sua vontade a nós para nos ajudar a decidir em relação a essas situações ou relacionamentos em nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje com você, porque as pessoas, elas costumam tomar decisões sem consultar a Deus e depois se arrependem. Eu aprendi uma coisa: existe uma guerra espiritual que está sempre lutando para que você não permaneça no destino que Deus tem para a sua vida. A batalha que todos nós enfrentamos, a batalha espiritual, é de permanecermos no propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que o diabo, lá no deserto, quando Jesus foi tentado, o objetivo do inimigo era só um: tirar Jesus do propósito e do destino divino. Então, quando nós não temos bem ao certo se devemos permanecer com algo, ou devemos permanecer num relacionamento, numa sociedade ou num caminho que estamos, e tomamos uma decisão sem consultar a Deus, nós podemos pagar um preço que não é um preço apenas de uma decisão errada ou de uma cabeçada na vida, como se diz, não. O preço pode ser o preço da vida. Como assim o preço da vida? Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho que faz diferença por toda a vida. Por exemplo, um filho que Deus coloca na nossa vida faz a diferença para toda a vida. Um bom casamento faz a diferença para toda a vida. Você descobrir seu propósito, andar no teu propósito, faz diferença para toda a vida. Agora, o nosso erro é estar em caminhos ou estar em relacionamentos que não são mais vontade de Deus da gente permanecer. Então, trazendo a luz a esse entendimento, eu quero ajudar você a tomar a decisão certa. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, mas antes disso eu gostaria de pedir que você deixasse a sua curtida aqui nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. E se puder compartilhar com alguém, tenho certeza que você vai ser uma bênção na vida de outra pessoa, tá bom? Tem um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Eu demorei para aprender, sabe o que significava esse texto? Mas quando eu comecei a caminhar com Jesus e comecei a ter essa prática na minha vida, eu comecei a entender o que significa esse texto. Porque parece ser um texto assim muito simples, mas ele também é um texto complexo. Eu vou mostrar para você. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz assim: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu pensava assim comigo antes: como é que eu vou orar sem cessar? Será que Deus quer que eu fique o dia inteiro orando, 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano? Será que Deus quer que eu faça da minha vida só oração? Que eu não case, que eu não trabalhe, que eu não viva, que eu não desfrute, que eu não viaje, apenas ore? Não, não é esse o significado desse texto. O significado desse texto é: viva uma vida de oração. Não significa orar 24 horas. Significa viver em todo o tempo uma vida sem cessar de oração. O inimigo está sempre tentando nos tirar da oração. Ele quer que você pare de orar. Ele quer que você não dê continuidade a um propósito de oração. Ele quer lhe desanimar para você parar com seu propósito de oração. Há uma guerra espiritual para você não orar. Aí você pergunta: tá, mas o que isso tem a ver com o tema tudo? Porque quanto mais nós oramos, mais conhecimento da vontade de Deus nós teremos. Eu vou repetir. Quanto mais nós oramos, mais conhecimento da vontade de Deus nós teremos. O que as pessoas não sabem que acontece numa oração é que quando você fala com Deus os teus problemas, fala com Deus da tua vida ou dá graças a Ele por tudo na tua vida, você não está apenas
dando de você, você está também recebendo dele. Daí você diz: como? Respostas de oração? Não só respostas de oração. Respostas de oração é uma das bênçãos. Deus semeia no teu espírito a vontade dele. Deus semeia dentro de você o propósito dele. E ele vai trazendo dentro do seu espírito as confirmações que você está pedindo em oração. E claro, Deus também traz dentro do nosso espírito e também traz no lado de fora, através de sinais, através de pessoas, através de outras coisas, a resposta que nós estamos pedindo a Ele. E eu quero dar um exemplo aqui bem básico para você. Eu já havia desistido de renovar o meu contrato com a TV Bandeirantes e o Senhor começou a falar comigo no final do ano passado e no início desse ano. O Senhor foi me dando sonhos, o Senhor foi trazendo pessoas até mim, o Senhor foi trazendo testemunhos até mim. E isso foi a confirmação de que eu não deveria deixar de renovar esse contrato. E depois, por último ainda, eu pedi uma confirmação de Deus especial. Pedi uma confirmação de Deus especial e a confirmação veio. Então, Deus dá sinais de coisas na nossa vida que a gente não deve deixar. Deus dá sinais. Porque às vezes a gente pensa da seguinte maneira. A gente pensa: não, eu sinto que eu não devo deixar. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É que nem quando uma pessoa chega pra gente e diz assim: olha, fulano me traiu 10 vezes. Tá, mas eu quero continuar namorando ele. Porque eu amo ele, eu sinto que a minha vida é com ele. Bem, teu coração pode estar te enganando nesse caso. Por quê? Aí como você vai diferenciar? Essa é a questão. Como nós vamos diferenciar algo que precisamos largar e algo que precisamos ficar? É só você prestar atenção aos sinais. Deus é um Deus de sinais e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você através da oração, confirmando dentro de você algo, certo? Até a paz de Deus em nós é um sinal de que nós devemos continuar, certo? É um sinal da continuidade. Pessoas que não têm, nenhum tipo de comunicação uma com a outra e de repente vem e fala para você a mesma coisa. Gente, foi a coisa mais incrível que aconteceu comigo. Aconteceu comigo uma coisa assim extraordinária. Eu estava em Gramado no final do ano passado e lá eu recebi uma palavra profética, em Gramado. Aí, no início do ano agora, nós tivemos um evento nos Estados Unidos e lá Deus usa uma pessoa completamente diferente para falar a mesma coisa para mim. A mesma coisa. Sabe, pessoas que não se conversam, pessoas que não tinham ouvido o que uma falou, a outra falou. Então, quando Deus quer nos confirmar uma coisa, sabe, parece que a conversa daqui, o discurso daqui, encaixa com o discurso e a conversa de lá. E isso é um sinal divino de uma oração que você está fazendo. Por isso que antes de tomar qualquer decisão, antes de falar que vai fazer qualquer coisa, é importante você orar. Porque assim, eu disse que eu não iria renovar. No final do ano passado, eu disse que eu não iria renovar. Por N motivos, eu não iria renovar. Mas o Senhor começou a falar. O Senhor começou a tratar meu coração. O Senhor começou a renovar minhas forças. E até isso, gente, é um sinal. Sabe, quando Deus renova as tuas forças para algo, é porque a tua missão não acabou. A tua missão não acabou naquilo ainda. E Deus quer que você, acredite que Ele está naquele negócio, Ele está naquele projeto, Ele está naquele sonho. E claro, sempre vai ser desafiador. E às vezes pode ser até assustador. Mas eu tenho decidido confiar em Deus. E eu não tenho deixado o medo governar minha vida. Por isso,